Boa noite, sou Lorene Dourado, professora da CSI, do curso de Direito, conselheira deliberativa da ABCJ, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, advogada, e estou aqui hoje recebendo com muita honra a conselheira da ABCJ também, a doutora Marli Castelo Branco de Mello, e o professor Carlos, que é professor da instituição, juntamente com a aluna Yasmin, a aluna do 3º período do curso de Direito. E o tema de hoje se trata sobre a violência contra a mulher, a violência, aquela doméstica, aquela familiar, aquela pública, que tem trazido consequências devastadoras, ainda tem trazido consequências devastadoras para a nossa sociedade. E eu vou começar pedindo para que a doutora Marli se apresente e também fazendo uma pergunta. O que seria violência contra a mulher, doutora Marli? Sou Marli Castelo Branco, trabalho no Juizado da Violência Doméstica há mais de 10 anos. Sou conselheira da PSJ, sou advogada e fiz mestrado aqui na Unesp. Estudei na Unesp e fiz mestrado aqui pela CRT, Direito Público e Privado. Então, minha gente, o que seria Violência contra a mulher? A violência é todo caso de força que deixa a mulher desagregada de sua situação. Seria uma omissão, uma omissão que leva a mulher a ficar desestabilizada diante de qualquer circunstância que lhe agride moralmente, fisicamente, verbalmente. E também a violência psicológica, que ela precede todas essas violências. Então é isso, é qualquer ação ou omissão ou agressão de um homem, que geralmente é o homem que faz a agressão, mas pode ser qualquer pessoa. Mas aí nós temos a violência doméstica, aquela que se dá dentro de casa, que se dá com os aparentados ou numa relação íntima de afeto. Não é preciso que a pessoa more no mesmo local para ter, como os casos de namorados, de conviventes, vocês moram longe, em ambientes diferentes, mas pode ser uma violência doméstica, porque são aquelas relações que envolvem pessoas aparentadas e com relações de afeto. As políticas públicas têm demonstrado que, embora se tenha leis que enfrentem essas violências, os números eles estão crescentes. E aí vem outra reflexão e questionamento. Falta efetividade na lei? Ou a sociedade ela precisa ser reconfigurada a partir de uma sistemática em que aquele que ocasiona determinado tipo de violência seja retirado por um tempo, sofra as medidas cabíveis, né, legalmente. E quais são as ações importantes que nós temos hoje voltadas principalmente para as políticas públicas em relação à questão da educação? Sempre quando há um caso de grande repercussão, faz uma lei nova, acontece muito isso. Mas as políticas públicas vêm depois, eu acredito muito assim. Eu creio que precisa mais efetividade, não só da lei, das políticas públicas, precisa mais dinheiro para que essas políticas funcionem. Quando eles saem nível federal, nível estadual, chegam no nível municipal, chegam muito irrisório. E essas políticas públicas, em época de eleições, se divulgam muito. O governo divulga muito uma campanha, uma política, mas isso é uma coisa constante e, como eu falo, deve ser muito voltado para a educação. Aumentar as verbas da educação, priorizar e ter, não como matéria transversal, uma matéria do cotidiano, nas escolas de base, da educação de base, em todos os níveis educacionais. Agora, fugindo um pouco do protocolo, a minha pergunta vai para a Yasmin. Yasmin, qual a importância, você enquanto mulher, enquanto pessoa
da sociedade e que pode se ver atingida por essa violência, né, que as mulheres sofrem, qual a importância que você vê acerca das medidas, das campanhas, da efetividade da lei, e de que forma também você vê quando, em notícia, você se depara com um índice crescente dessa violência? A importância da violência enquanto mulher, acredito que é ímpar. Por quê? Muitas vezes, e das campanhas principalmente, porque muitas vezes nós mulheres acabamos sofrendo pequenas violências que não conseguimos detectar que é uma violência dentro de um relacionamento. As campanhas em si, quando elas vêm nos mostrando passo a passo do que acontece até chegar numa grande violência, até chegar num caso de uma denúncia, por exemplo, ajuda bastante as mulheres a compreenderem que, por exemplo, quebrar o seu celular é uma violência patrimonial. Um empurrão, não pode, foi só um empurrão. Um empurrão é uma violência que pode levar a uma muito maior. Então, as políticas públicas e principalmente a divulgação desse passo a passo que temos até chegar numa violência maior é muito importante para fazer com que as mulheres elas percebam que estão dentro de relacionamentos abusivos e dos pequenos fragmentos que elas podem passar até chegar a uma violência maior. Que é a morte. Que é a morte. Porque justamente é isso, é o ciclo da violência. Ela começa menor e vai aumentando a violência. Todo mundo passa por esse ciclo. Ciclo de tensão. Depois vem a agressão propriamente dita. A mulher faz o pior, pega uma medida protetiva, afasta o agressor do lado, porque ela não consegue voltar. Ou então ela vai para uma casa fria. E depois, quando ela chega em casa, as promessas. Porque a mulher confia, a mulher ama, a mulher gosta. E todo homem também sabe ser articulado nesse conviver. Aí diz que vai melhorar, que vai mudar. E como ela ama muito, quer dar uma oportunidade de mudança àquele homem, aí ela então vai toda a fase de lua de mel. Quando essa fase quebra, aí começa tudo de novo. E é com mais intensidade, assim, os dias menores, e com muito mais vigor, a violência mais forte. Então, esse ciclo, é difícil quebrar esse ciclo. E quando a mulher tem um caso, a estatística diz que tem mulheres que passam 9 anos para poder correr e chegar na delegacia e pedir ajuda. Professor Carlos, e aí me permitam quebrar um paradigma sobre o lugar de fala. Há quem diga, colegas, mulheres, que de repente um homem não pode ter um lugar de fala em relação ao enfrentamento da violência, ao combate a essa violência. E eu lhes digo que esse paradigma ele tem que ser quebrado também. Por quê? Porque nós somos mães, nós somos tias, primas de homens também. Nós somos mulheres, a depender, claro, da sua orientação, mas nós somos mulheres. Então, foi um convite feito para o professor Carlos e principalmente também porque dentro desse contexto de combate à violência, nós temos a determinação de cumprimento a uma agenda muito importante, que é a Agenda 2030, que dentro desta agenda nós temos as ODS e dentro dessas ODS nós temos também o combate ao enfrentamento à violência familiar, à violência de gênero e à violência contra a mulher. Então, dentro desse contexto, professor Carlos, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, inclusive, dissesse sobre a campanha, que outra instituição, que a própria FURB, enquanto instituição, e há que se diga também que a CESLEI como uma visionária,
ela abraçou também essa campanha, trazida, esse projeto trazido, que é um projeto de uma lei da CNJ, do CNJ, e apresentada pela nossa conselheira, doutora Marli, e a SESLEI, ela abraçou esse projeto também nessa campanha. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, dentro da Agenda 2030, dentro dessa campanha do Agosto Lilás, do combate e do enfrentamento. Eu quero parabenizar a própria instituição, né, da SESLEI, de ter adotado assim, esse tema, né, na formação complementar dos seus alunos. Sou pai, tenho 2 filhas, né, obviamente, tenho esposa, tenho e quando a gente veio falar desses números, assim, nos entristece, né, porque na realidade é o seguinte, eu acho que houve avanços, né, a própria lei Maria da Penha é um avanço, né, uma referência até internacional, mas está se mostrando que a própria lei, as próprias ações governamentais, as próprias políticas públicas são insuficientes. Então o que está por trás disso? Talvez no processo de educação, na realidade é o seguinte, toda mudança leva tempo, né? Nós estamos numa sociedade patriarcal, né? Então, hoje, se você comparar os anos 50 aos anos 60, houve avanço sim, né? Houve avanço. Tanto é que a participação da mulher no mercado de trabalho hoje é muito maior do que há 30 anos atrás. As maiores instituições desse país, inclusive eu sou oriundo de uma delas, do Banco do Brasil, hoje tem uma presidente que, por sinal, é Campina Grande, né? Então, assim, avanços há, né? Mas ainda nos entristece esse nível absurdo de violência. Então, alguma coisa precisa ser feita. E o que é que precisa ser feito? Esse tipo de ação aqui é uma delas, né? Daí é com meus parabéns à instituição. E quando você chegou lá na sala, eu disse, olha, eu vou ouvir meus alunos, se eles querem dar aula tradicional, que é o também das obrigações, ou se querem ir para o podcast. Eu não fico em cima do muro, não. O meu voto é que a gente vá. Porque isso também é uma aula prática que a gente está tendo, aprendendo com pessoas que trabalham com esse tema, né? E se informando mais a respeito. Porque vocês são jovens, mas assim, vocês são as futuras lideranças desse país, né? E esse tema precisa ser enfrentado no dia a dia mesmo, com coragem, né? com debates, né? Sem querer colocar aquela coisa para baixo do plano. Se os índices são alarmantes, é função nossa como sociedade, é função dos governantes que dinheiro não falta, né? Sobre essa época de campanhas políticas. Tenho certeza que tem solução, né? Com relação à minha instituição, né? Eu sou presidente lá da Fundação FUN, a Fundação Tradicional aqui em Campina Grande, é a mãe da UFB, a UFB nasceu lá. Nós estamos na verdade todas as campanhas que vão ao longo do ano, as várias cores, né? O vermelho, o amarelo. A gente, a partir desse ano, a gente passou a adotar nossos 2 principais prédios. A partir de cada início do mês, a gente vê qual a campanha, a gente tem iluminado esses prédios dessa cor. E agora, nesse mês de agosto, é um pouco diferente. Você passar naquele prédio central, que é um lindo prédio, que está completando inclusive 100 anos agora, no dia 12/10, que é o Museu de Arte Chateaubriand, você vai ver lá que a parte interna está toda na cor de lilás. E outro prédio que nós temos, que é a Getúlio Vargas, que é a nossa parte educacional, também está todo iluminado na cor de lilás. Com relação ao outro tema, os ODS, né, eu trago uma informação interessante. E por isso, eu sou assim, apesar desses números tão negativos, eu sou um otimista, porque eu sou de uma geração que nem se falava sobre isso, né? Então, assim... Se sentia, né? Se sentia, né? Se eu ouvia falar, eu sou de um bairro aqui mais pobre, meu pai era muito simples, então, assim, a gente ouvia falar, né? Ouvia falar. Parecia e é uma coisa assim, que choca, porque parecia ser normal, né? É como eu ensino ambiental aqui também, por exemplo, como as coisas mudaram. Porque, por exemplo, a criança de antigamente recebia dos pais um esquema daquele que adquiriu o pau do gato, mas o gato não morreu.
E aquilo se vive como normal. Então a sociedade mudou. Hoje isso é politicamente incorreto, porque é incorreto. Né? A mesma coisa é a questão da mulher. E para finalizar essa primeira fala aqui, eu digo para vocês o seguinte: qual a importância da mulher na sociedade? A ONU, quando nós temos um problema crítico no mundo com relação à água. Né? A água é um bem finito e escasso, e em algumas regiões já se vive o chamado estresse hídrico, ou seja, tem menos água do que é necessário para a população. Aqui, inclusive, na nossa região, nós somos semiáridos, a gente teve na beira do colapso. E, assim, as políticas públicas, principalmente na África, que sofrem muito, elas normalmente começam pelas mulheres. Por quê? Normalmente, as mulheres são quem tomam conta da casa, são quem usa a água para maior, e tem que saber a importância desse bem natural. E, para finalizar, essa violência contra a mulher precisa ser combatida, porque eu não tenho a menor dúvida. Hoje, se você comparar a nossa sociedade hoje nós estamos em 2024, é uma sociedade muito mais justa do que há 50 anos atrás. E daqui a 50 anos vai ser melhor. Por quê? Porque uma das causas que vai levar a isso é o respeito maior ao ser feminino. Essa participação mais contundente da mulher na sociedade. Ela chegando mais aos cargos de direção. Né? E com certeza isso vai levar também a um grau de respeitabilidade muito maior. Né? Então, é isso. Eu ainda digo, professor, enquanto houver prestígio, poder, patriarcado, vai ser difícil a gente exterminar essa violência. Porque eu acho assim, a força do patriarcado é muito grande, embora que é como se diz, cada dia nós estamos avançando. E o prestígio, o poder do homem numa cidade pequena, ainda é muito forte. Então, é onde a gente vê os maiores índices, né, de violência. Eu queria só para fazer mesmo assim, eu tenho uma violência doméstica, há 20 anos atrás eu estava fazendo mestrado, e nós perdemos uma amiga, uma quase irmã, porque na realidade ela era uma pessoa assim diferenciada, ela era porque não gostava não, porque pode ser. Né? Só eu dar a citação do exemplo do que é. E eu me lembro dela chegando no mestrado, era uma turma pequena, então a gente se integrou muito. Ela era pedagoga, tem uma pedagogia e era também comunicóloga. E atuava nas duas, nessas duas áreas. Ela era muito inteligente, politizada, participou de movimento das comunidades de base. E ela chegava com um braço assim, a gente perguntava, onde está? O que foi isso? Não, eu bati, não. Ela assim, se envergonhava daquela situação. E até que um dia, assim, a gente foi há 2 anos de mestrado, a gente foi conversando, e a gente conseguiu, assim, chegar perto dela e dizer, rapaz, isso não é violência. Não. Mas depois ela começou a admitir que era, e ela disse, aí ela ficava com raiva, né? Ela era de Boqueirão, ela disse, quem vai me defender lá? Aí estava vários exemplos lá de pessoas que foram em busca da época da anunciar o cara e foram assassinadas. Você sabe o que aconteceu com ela? Acabou sendo assassinada também. Então, assim, isso me marcou profundamente. Eu nunca tinha. Quando a segunda violência doméstica, a gente tem que falar, mas quando você é com alguém, você mais próximo, no caso ela era apenas uma amiga minha. Mas isso foi uma coisa que me marcou profundamente, né? Porque ela foi vítima pela convicção dela de ser mulher. E ela realmente tinha razão, porque há 20 anos atrás, uma mulher chegasse na delegacia e dissesse, não tinha nem delegacia da mulher, na delegacia geral, na central, eu apoiei meu marido. Então, chamava-se o homem e dizia, você vai dar, ninguém vai deixar, porque ele vai, não é. Você vai dar 10 cestas básicas ali para a instituição de São Vicente. Você vai mandar 5 cestas, conforme o poder aquisitivo do homem. Então, a mulher, por isso que se diz, a mulher era trocada por uma cesta básica. Por isso que a Lei Maria da Penha não pode fazer transação, não pode fazer acordo, nem pode pagar em cesta básica, nem pode pagar em pecúnia mesmo. Eu me achei. É muito importante que se diga. E é importante também que se diga, e aí eu vou puxar uma fala da Yasmin, em relação à questão dos tipos de violência, e ela colocou uma situação muito clara, né, a questão da violência patrimonial e a violência psicológica. Ela citou um exemplo em que é proibido
você pegar de repente, né, o celular da sua namorada, da sua esposa ou da sua filha e quebrar, jogar. E também tem a psicológica, como a doutora Marli falou, que é sem precedentes. E eu presenciei um caso, Yasmin, doutora Marli e professor Carlos, em que um rapaz, em uma palestra, estava sendo comentado acerca da violência doméstica e a violência psicológica. Porque essa violência psicológica, ela não era difundida, ainda não é, e nós temos casos de jovens e até adultos e adultas que não sabem identificar, que estão sofrendo ou estão cometendo violência psicológica. E quando foi tocado um assunto por uma determinada pessoa na plateia, um rapaz se exaltou e disse que não, que fez uma menção, um gesto para ela, como se fosse uma transmissão de pensamento, e perguntou se ela tinha sentido que ele estava cometendo uma violência psicológica. E esse rapaz postou determinados comentários. Hoje nós temos também uma difusão da violência também nas redes sociais, né? A violência contra a mulher, a violência de gênero, que ela deve também ser discutida, e postou relacionado ao feminismo. Então, Yasmin, essa questão que você nos trouxe, né, sobre a importância de se falar, ela é uma questão real e não acontece só em casa. Como a doutora Marli bem colocou também no início da sua fala, essa violência pode ocorrer em outros ambientes também, inclusive no ambiente acadêmico, quando de repente você está em sala de aula e você é obrigada, né, pelo seu namorado, pelo seu esposo, marido, né, a de repente fazer uma videochamada para que ele veja onde você está, ou que você seja obrigada a atender a sua ligação, mesmo estando em aula, para que ele veja que você está em ambiente escolar. Então, é essa realidade que a gente precisa combater. E nesse combate, né, nós temos algumas campanhas, como ditas anteriormente, alguns sinais. Eu gostaria de saber, Yasmin, se você já tinha conhecimento da campanha Agosto Lilás e qual seria a importância para você dessas campanhas como forma de difundir, né, de propagar o combate e o enfrentamento à violência? Eu já tenho conhecimento, sim, da campanha, porém eu nunca parei para pesquisar muito nem para pensar muito, sendo bem sincera. Não no quesito da violência doméstica em si, mas da campanha. Como eu falei antes, a importância dela é ímpar, não tem que se compare, porque, como eu falei também, é uma forma de mostrar para as mulheres que há determinadas condutas que não chega a ser a violência final, mas faz parte de um percurso até chegar na morte, como a senhora falou. Então, no quesito de propagar essa informação, é muito necessário e muito importante. Até porque, se a gente tem um mês que é inteiramente dedicado para a luta contra a violência contra as mulheres, é porque é algo que está em evidência no Brasil, o que é algo muito triste, não é só no Brasil, em muitos outros países também, porque, infelizmente, nós mulheres em pleno século XXI ainda somos vistas como um objeto, e não apenas um objeto sexual. Como a senhora falou, nós éramos trocadas por cestas básicas, por isso que hoje não pode ter transação. Então, perceber que
em pleno século XXI, eu ainda sou vista como um mero objeto, e isso é tão latente na sociedade que é preciso ter um mês inteiro dedicado apenas a isso, é algo que é uma agressão. Só disso acontecer já é uma agressão. Só de ligar a televisão e ver o quanto está aumentando a violência contra a mulher. E parece que a fase da lua de mel, ela não acaba nunca na mente da mulher. É tanto que é uma coisa cíclica, como a senhora falou, tem a fase da lua de mel, tem a fase das brigas, da violência, e volta tudo de novo. Parece que na cabeça da gente só fica a parte da lua de mel. Parece que toda a outra parte é esquecida, até chegar à última violência, que é quando já não tem mais o que ser feito. Como a senhora falou antes de começarmos, é a parte que a mulher vai para debaixo da terra, o homem vai embora, como é que ficam os filhos? Então, perceber que hoje nós temos pelo menos a oportunidade de fazer campanhas e de termos uma lei que nos protege, apesar de estar crescendo os números de violência, é muito importante, porque sabemos que, apesar de tudo isso, apesar da sociedade patriarcal que nós temos hoje, já não somos tão esquecidas assim. Já não somos mais trocadas por cesta básica, já temos algo que nos protege, e propagar essa informação é muitíssimo importante. E a sociedade, ela deve cobrar, e assumir nesse sentido de políticas públicas e propagar, e muito bem dito por você, que a mulher ainda, em pleno século XXI, é tratada como objeto, porque ainda constitui uma luta, professor Carlos, para ser implementada delegacias especializadas, para que estas delegacias elas possam atuar, né, nesse combate, nesse enfrentamento à violência. E aí eu gostaria que a doutora Marlene falasse um pouquinho desse papel dessas delegacias especializadas e também em uma ressignificação acerca de políticas a serem implementadas que devem ser voltadas também para que finais de semana e que essas delegacias trabalhem em regime de plantão, porque não trabalham. Quando uma mulher, e aí eu gostaria que a senhora falasse, doutora Marlene, quando uma mulher sofre agressão, sofre algum tipo de violência final de semana, e procura a central, por exemplo, a delegacia da mulher ela está fechada. Gente, é um caso que chama muita atenção, porque o governo Lula, eu não sou adepta de nenhum governo, assim, não estou fazendo propaganda, mas ele já autorizou, já determinou, através da Secretaria da Mulher, que todas as delegacias eram para ter plantão no sábado e no domingo 24 horas. A Paraíba não tem. Por quê? Não existe muita gente concursada para isso. Porque a obrigação também seria que mulheres, quem for, esteja à frente da delegacia. Aqui nós temos 2 delegadas. E para você ver que o índice de processo em Campina Grande é tão grande, que nós já tivemos no juizado da mulher 638 mil processos. Não, 6 mil, aliás, 6 mil processos, mais de 6 mil processos. Agora, com essa delegada, com essa juíza que está aí, diminuiu sensivelmente. Mas o caso de violência está tão grande em Campina Grande que foi o Tribunal de Justiça contemplou Campina Grande com mais uma delegacia da mulher. Agora, uma delegacia não, uma vara da mulher. Campina Grande vai ter 2 varas agora. Nós temos uma, foi a primeira da Paraíba, viu, gente? Campina Grande sempre está na frente, até com o número de violência doméstica. Quando iniciou, nós tínhamos 798 processos. Com 2 anos, nós estávamos com 2 mil e poucos processos. Com 10 anos, 4 mil. Com 15 anos, nós tínhamos 6 mil processos. Agora, baixou muito, mas todo dia entra mais um. Imagine, porque a necessidade é tão grande que criou-se mais outra vara de violência doméstica para Campina Grande. Outra coisa, assim, a mulher tem que ter, assim, ter muita consciência de que tem que correr para fazer um BO. Isso o BO se transforma em processo, isso é comum. E
ela vai lá pede uma medida protetiva. O que é a medida protetiva? É um papel, um simples papel, mas esse papel é o que tem mais importância na lei, porque ela pode afastar o agressor do lar, pode tirar a arma do policial que é agressor, pode tirar a arma de um agressor também que usa arma. A mulher pode informar. Quer dizer, ele pode tirar também uma procuração que a mulher deu ao homem, uma procuração irrevogável, mas ele pode determinar que aquela procuração seja anulada, se ela pede uma medida protetiva. Por quê? Precisa proteger o patrimônio, precisa proteger a mulher, precisa proteger os filhos. Porque não se enganem que a maior violência, nós temos a violência psicológica, a moral, a sexual, a patrimonial e a física. E nós temos ainda um violentômetro. O que é isso? É como se mede a violência. Ela começa com índices muitos de empurrões, beliscões, tapinhas, piadas, reage. A primeira. Aí depois começa a machucar, já agredir, menos, pode pedir ajuda. E no terceiro, quando ele começa a dar, violentar, agredir, ameaçar, é ir logo para a delegacia, que é o caminho. Porque essas mulheres vão, coitadas, nas últimas horas. Eu digo que a mulher chegava na casa-abrigo, eu coordenava a política do município também. Aí chegava na casa-abrigo as mulheres, eu dizia, chega sem meses, sem documento. Porque eles rasgavam, é uma violência patrimonial, rasgavam os documentos da mulher, para ela não fazer um BO. Como é que ela podia fazer um BO? Aí quando ela chegava na casa-abrigo, a gente tinha que mandar logo no outro dia para fazer um documento dessa mulher, tirar a segunda via, de registro dos filhos. E aí, vocês sabem até porque foi um dia que eu comprei para a coordenadoria da mulher chupeta e mamadeira. Por quê? Ela saía com o menino correndo, aproveitava que ele estava bêbado, dormindo. Aí saía correndo com o filho, perdia pedia ajuda a um vizinho, perdia a mamadeira, a chupeta se perdia no caminho, porque a luta é muito grande. Não é brincadeira uma mulher sair com medo de morrer, com 2 ou 3 filhos, com a delegacia. Aí chega essa delegacia da mulher fechada, né? Aí ela vai ser atendida pelo homem, que às vezes não estão cansados do trabalho, não tem um preparo adequado, e estão cansados também do dia a dia. É um conjunto, né? É uma conjuntura. A violência doméstica ela é democrática, ela acontece em todos os níveis. Para vocês terem uma ideia, quando eu falo que eu aprendi a ter uma professora universitária. Quer dizer, a mulher ganhava, a dependência econômica, ela não era economicamente dependente, mas era emocionalmente. Eu digo, a mulher gosta, casa porque ama, espera que vai mudar um dia, e o ciclo vai aumentando, E a gente vê isso nos níveis do violentômetro. O violentômetro foi um instrumento que diz a violência também se mede, que foi criado na Espanha e foi trazido aqui para o Brasil. É como também essa campanha do Agosto Lilás. Nós temos, foi desde a pandemia, nós temos você pode chegar numa farmácia aqui em Campina Grande, se você tiver um X vermelho na mão, a farmácia lhe ajuda. Sabiam disso? A farmácia lhe ajuda. Então, se você está, uma menina disse que ia comprar um medicamento, aí ele ficou do carro, o marido, e ela botou assim. Eles chamaram a gente de imediato. A gente não vai, mas a gente acionou a polícia. Aí ela disse que estava se sentindo mal, pediu para aferir a pressão, essas coisas, para poder dar tempo. Aí a polícia chegou, a gente não vai. Enquanto pessoa física, enquanto coordenador de programa, a gente não vai. A gente aciona a polícia. E por Deus, graças a Deus, tem uma viatura perto. Aí quando eu disse meu nome, eu já sabia que eu coordenava a política. Ele disse, eu vou agora, dona Marli. Quer dizer, que isso é muito importante, a gente ter uma rede de apoio. A gente trabalhar em rede, a gente tem a coordenadoria, trabalhar com a rede, olha, pode ser o prefeito de um partido, mas do governo de outro, mas tem que trabalhar em sintonia, porque aí a gente está em nome de uma causa. Então, a gente aciona a polícia aciona, pede ao juiz uma medida,
uma prisão preventiva, pede uma medida protetiva. Então, isso tem que fazer tudo e hoje está correndo. Tem medida protetiva que sai com 2 horas. Isso aí quer dizer que está se ajudando muito a mulher nesse sentido. Está funcionando. E aí, dentro dessa rede de apoios que a doutora Marli colocou, e essa propagação do enfrentamento à violência que a Yasmin falou, e também na melhoria em que o professor Carlos mencionou, nós temos junto do Agosto Lilás uma campanha de uma alteração de uma lei, né? E que essa lei ela foi encampada pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que é a lei número 14.942, de 31 de julho de 2024. E dentro desta lei, que quem vai falar um pouquinho é a doutora Marli, dentro desta lei nós temos o apoio de espaços públicos, né? Que são estabelecimentos de saúde, estabelecimentos de ensino, universidade, estação de trem, metrô, estação rodoviária, aeroporto, incentivo e conscientização para que haja este incentivo e essa conscientização, e também uma forma de educar, juntamente com o Agosto Lilás, que é a adoção de um banco vermelho. O dito banco que a CESRI adotou e que chegaram a perguntar se era o banco do amor, né? Então vamos agora falar sobre o banco vermelho, que também a cor vermelha é símbolo de amor, de atenção, mas é também a cor do sangue. Doutora Marli? Justamente é isso. Esse banco foi implementado, foi posto para botar em locais visíveis e também para ter o número da delegacia do Disque Denúncia e do 180. O 180 é um número geral do Brasil todo. Você liga para liga 180, mas vai para Brasília remete para uma delegacia. Então você está apanhando, é melhor você chamar logo um 97. Deus me livre, né, que acontece, mas é um 97 e um 90, porque é local. Mas se fizer também o 180. Outra coisa, qualquer pessoa pode denunciar. Mas se você mora em condomínio, o síndico tem a obrigação legal. Sabiam disso? Tem uma lei, que assim, é até difícil para o síndico, né? Mas você tem, qualquer pessoa pode denunciar anonimamente. Você diz, eu quero ficar anônimo, 190. Mas o síndico tem a obrigação legal. Por quê? Porque houve muitas mortes dentro de apartamentos, dentro de prédios. Foi depois daquele caso em São Paulo. É assim, quando acontece um caso forte, a repercussão, cria-se uma lei. Então, aqui a Paraíba já tem uma lei nesse sentido. Porque tem uma PL 5410, quer dizer, a federal. Mas ela já está em estudo, faz 3 anos. Então, cada estado já criou a sua lei. Nós temos uma lei do deputado Chió e do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adriano Galdino. Essa lei é para que determina, qualquer pessoa pode, mas o síndico tem a obrigação legal, sob pena de ser processado por omissão. Porque se acontecer uma morte ali dentro do condomínio, ele poderia ter evitado, o vizinho também. Então, isso aí é muito importante. Por isso que é muito importante que a gente consiga bancos para condomínios, para escolas, para estações de metrô, então para rodoviários, conforme seja a educação e a divulgação. Esse banco foi instituído para isso. E a cor vermelha, justamente, aí disseram até assim, por que não lilás? Porque a cor é a cor lilás. Mas é justamente para chamar a atenção. Como tem o X na mão, que foi instituído no Agosto Lilás, como tem também agora o Banco Vermelho. Quer dizer, todo ano o CNJ está determinando, o Conselho Nacional de Justiça está determinando
algo que chame a atenção para ajudar mais as mulheres. E esses bancos devem ter os números que a gente pode denunciar. Denuncia aí 190, 197 e 180. Viu? É o objetivo geral dessa campanha e de nós destacar aqui em Campina Grande, enquanto a BNCJ, enquanto Comissão da Mulher, enquanto advogadas, enquanto também instituições, porque nós temos as parcerias, e nós estamos aí para justamente fazer essa divulgação desse trabalho, né? E enquanto sociedade. Justamente, eu ia dizer isso, agradecer à sociedade que está abraçando essa causa. Enquanto sociedade, uma vez que os números se mostram crescentes e, como bem dito, nós fazemos parte de uma instituição superior de ensino, e enquanto sociedade nós temos a obrigação e o dever também de educar. Né? Nós estamos em constante transformação, inclusive de conhecimento, né? Mas nós temos obrigação de divulgar para que esse índice de violência ele diminua e chegue a um ponto em que não tenhamos esse quadro devastador que nós presenciamos a cada dia, porque a cada mulher que cai, nós caímos junto com elas. Então, nós temos que ter essa consciência. E aí, agora eu queria passar a palavra para o professor Carlos, já se encaminhando para o final, depois para a doutora Marli e para a Yasmin, para falarem um pouquinho, para se despedirem. Tem uma pergunta? Tem uma pergunta, Yasmin, por favor. Perguntam. São duas. Na sua vivência e visão como mulher jurista, qual solução o direito pode ajudar mulheres a lidar com situações de violência silenciosas? É a mulher se encorajar, né? Ela tem que ter assim, uma roda de amizades para pedir ajuda, uma rede de apoio, porque a rede de apoio às vezes começa na família, né? Mas ela tem que se encorajar. É isso que a gente deve ter, as amigas acolher e dar meios de encorajá-las, porque se ela não fizer um BO, uma denúncia, ela vai estar sempre naquela mesma situação. Aí nunca vai romper o ciclo da violência. Em relação também a esse encorajamento, completando a fala da doutora Marli, nós mulheres também precisamos ter um pouco de empatia, porque quem aqui nunca viu ou teve conhecimento de uma revitimização, ou até mesmo uma fala que é uma reprodução machista, em que se fala o seguinte: mas o que foi que ela fez para ele ter aquela atitude? Então, será que aquela vítima ela não já sofreu o suficiente para que você revitimize, para que ela tenha que ser culpada até pela agressão sofrida? Então, essa ressignificação de postura e de pensamento parte também de uma educação de base, que é justamente esse encorajamento para nós sabermos que a questão da luta é por igualdade, por equidade, por reconhecimento e respeito. A outra pergunta. Qual conselho sobre o tema você dá para futuras mulheres juristas que pretendem seguir carreiras na área jurídica? Qual conselho? Eu acho assim, é você se aprofundar, ter um conhecimento mais pautado naquela área que você quer se aprimorar, né? E toda mulher também lutar pela igualdade, pelo respeito, pela igualdade, e também se apropriar, quando ela estiver num cargo, se apropriar, não, aqui, esse cargo é meu, eu posso, eu estou aqui porque posso, eu estou aqui porque
eu conquistei esse espaço. Porque é capaz, tem capacidade, a sua capacidade mostrar-se como jurista, enquanto mulher, enquanto jurista, que ela está apropriada e ela se preparar também, né? Porque se você não é preparada, vai fazer as coisas todas em cascata, não dá certo. Então eu acredito que é por aí, por esse caminho. Não só a mulher, mas como todas as pessoas, né? Deve-se lutar para isso. E outra coisa eu esqueci de dizer, uma coisa que eu vejo, apesar de a gente ter 5 violências, eu digo que a violência com o idoso, ela é muito grande, porque além de ter a violência física, a violência patrimonial, um sobrinho chega na casa, pega o dinheiro, o neto compra droga com o dinheiro da avó. Ainda existe a violência medicamentosa, Maria. Eu acredito que essa violência, foi eu que acrescentei, de tanto ver gente chegar lá, a gente chega a fazer uma visita, tal, o pessoal pega o dinheiro, compra pizza, brinca, bebe, e o idoso toma remédio, eles arranjam um remédio e dá para a pessoa ficar dormindo o dia todo. Aí a pessoa não pesa, está dormindo e eles querem manter, porque tem o dinheiro, mas que não trata bem o idoso. Eu acho que isso aí, eu digo que a violência medicamentosa no idoso é uma coisa que a gente vê constantemente. E a patrimonial também, por parte da família. Outro tema para um podcast, né? A questão do etarismo no Brasil. Né? Parabéns até pela sugestão. E agora, já se encaminhando para o final, passo a palavra para o professor Carlos, depois para a doutora Marli, Yasmin. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Espero que aos alunos tenha sido proveitoso e que o fantástico mundo da internet ele possa propagar. Peço também para que quem nos ouça propague o Pano Vermelho, faça propaganda, tirem fotos, divulguem, porque muitas pessoas ainda não conhecem seus direitos e, inclusive, citar também que faz parte desta campanha, viu, doutora Marli, professor Carlos, Yasmin e aos demais. Não sei se vocês viram um vídeo do curso de publicidade, que é também um vídeo em alusão ao Agosto Lilás, tratando sobre a questão da negligência que nós temos, nós enquanto sociedade, nós negligenciamos determinados sinais. Então assistam ao vídeo, divulguem, repliquem nas suas redes sociais, porque eu costumo dizer que, e nós juristas costumamos dizer que o que não está no papel não está no mundo. Então, parafraseando e fazendo uma analogia, eu falo que o que nós não divulgamos nas nossas redes sociais jamais poderá ir para o mundo. Então, passo a palavra para o professor Carlos, depois sucessivamente para a doutora Marli e para a Yasmin. Encerrando o podcast, eu queria agradecer o espaço de estar aqui, aprendendo também, né? Podendo expor as minhas opiniões, as minhas vivências, as minhas experiências. Essa ideia do Banco Vermelho eu acho interessante, né? Inclusive, de antemão, eu coloco aqui que nós temos interesse nesse Banco Vermelho, porque nós temos um prédio que é uma faculdade, né? Uma distância da faculdade, tem uma situação boa de pessoas, nós temos interesse, inclusive, em ter isso lá. Vou me formar para que possamos prestar esse serviço à sociedade. E parabenizar os alunos pelo interesse, né, de sair da sala de aula desse conteúdo para vir conhecer um pouco mais dessa triste realidade. Mas continuo pensando de forma otimista. Eu acho que a sociedade vai se transformando, as transformações são lentas, né? E normalmente são feitas através da educação. Então, assim, isso, concordo plenamente com você, doutora Maria, a questão dessa formação, não de forma transversal, mas de forma, uma disciplina mesmo. Isso ajudaria muito a essa
conscientização a partir dos primeiros anos do ensino, né? Dessa formação educacional. E finalizamos assim, parabenizar a professora Loriene, e a própria CESEI por abrir o espaço, abrir o seu estúdio podcast para que a gente possa discutir esse tema, e nós, como os professores de ensino superior, vocês como alunos, todos os profissionais, nós somos formadores de opinião. Então, assim, além de ser professor e aluno, nós estamos num nível privilegiado da sociedade. Nós somos formadores de opinião e temos o dever do cidadão, né, de levar essa mensagem adiante, para que a gente tenha números que sejam menores do que a gente tem atualmente. Não dizer aceitável, não, porque aceitável seria violência zero, mas pelo menos que a gente não tenha números vergonhosos que a gente tem acompanhado. Né? A imprensa não para de divulgar isso aí, dessa violência, é uma coisa inaceitável. Muito obrigado, senhor. Parabéns pelo trabalho, pelo espaço. Eu tenho só agradecer o convite, né? Porque aqui também agradecer a CESEI que abriu as portas para tratar de um tema tão relevante que vive no cotidiano das nossas casas, que vive no cotidiano das nossas famílias. Porque todo mundo que está aqui já deve ter visto uma violência, uma agressão, porque não é só dar um tapinha, né? É uma agressão psicológica, uma verbal, todo mundo já passou por isso e já é muito melhor que hoje conheça mais a realidade para ficar mais consciente. Então, eu acho assim, que tem muita produtividade essa nossa conversa. A gente também está aqui aprendendo, está trazendo algo novo também para vocês, porque quem convive com a violência sabe o quanto é triste, sabe o quanto é maléfica, né, para a sociedade. Então, minha gente, eu também estou à disposição, quem precisar, tomara que nunca precise, mas eu estarei lá sempre no juizado da violência doméstica para atender qualquer um de vocês que precise tirar qualquer dúvida. E nós estamos aí aqui também empanados para trabalhar em prol da sociedade por uma causa justa, né? É isso que eu tenho a dizer. Eu acredito também que vocês têm Loriene aqui, que é um porta-voz, e eu vou mandar para todos que estão aqui uma cartilha sobre a violência doméstica e um violentômetro, para vocês conhecerem, viu? Podem me cobrar, Loriene, que eu mandarei para todos. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, agradecer a senhora. Aprendi bastante com a nossa conversa de hoje. Quero dizer também que para a gente abraçar essa causa, abraçar mulheres que passam por isso, e principalmente por aquelas que passam e não percebem que passam. Então, foi muito proveitosa a nossa conversa, como já foi falado, e eu só tenho a agradecer a oportunidade. Obrigada a CESEI mais uma vez. E vamos abraçar agora, né, o Banco Vermelho e essa ideia do combate e do enfrentamento à violência.